Quanto mais, melhor. É bom ter redundância. Você tá com... O Aníbal... Tá tudo aí? Vocês já estão tudo... Você tá com a ficha? Você Ah, pode ficar aqui, com a ó. ficha, eu deixo o meu gravando, porque eu deixo o celular no modo sim, avião. eu tô aqui com a... Só pra ter um guia, assim. Já tá tudo... Aqui já Tá gravando? Tá Aí, rolando. aqui tá gravando também. Aí, Tá. Depois a gente corta. Inicialmente, se a senhora puder contar assim um pouco da sua história e a senhora É que já contou ali foi pra gente, contar. mas claro, se quiser, enfim, se sentir à vontade para contar algum outro detalhe da sua história e da relação que você foi construindo com esse espaço. Então, minha história é... Eu sou cearense, então eu vim pra cá muito jovem ainda. Eu fiquei... Pode falar. Quer sentar? Ah, tem uma cadeira. Cadeira. Então eu vim pra São Paulo muito pequena, então eu sou a irmã mais velha. E como irmã mais velha, eu cuidei dos meus irmãos, né? Eu só tive que ter clareza de que eu trabalhei, eu na minha infância eu tive trabalho infantil aqui em São Paulo, depois de começar a participar, né? Entender mais sobre essa questão. Então, no Ceará, além de eu cuidar dos meus irmãos, eu também trabalhava na roça. Coisa que eu não tinha clareza que eu estava trabalhando, né? E aí hoje eu entendo porque que em alguns momentos que eu estava trabalhando, eu me distraía para brincar, né? Porque você vê, né? Na verdade, a criança ela tem que estudar, brincar, né? Ter os direitos básicos delas garantidos. Mas lá a gente tinha que trabalhar, porque a família toda trabalhava. Então os maiores já logo cedo iam para a lavoura também. Então, desse período da minha infância, eu guardo algumas lembranças da fartura, né? Então, e hoje eu consigo ver essa minha conexão com essa minha história, né, da infância na horta, né? Que eu, a partir de 2008, que você chega na cidade grande, você entra na lógica do capital, né? Uhum. É trabalho, casa, eu vim pra casa para dormir praticamente, né? Então eu trabalhava, estudava, então não... fui entrando nessa coisa, né? Saiu de uma empresa, entrava na outra. E aí no final da década de 70 é que eu me envolvi com a igreja e aí o padre me chamou para fazer um trabalho como educadora aqui no bairro mesmo, né? E aí eu fui estudar, né, para entender mais e entrar nessa parte de educação, de trabalhar com crianças e adolescentes. E aí a partir daí eu não trabalhei mais na indústria, porque aqui quando eu cheguei em São Paulo eu fui trabalhar primeiro de cuidadora, né, de cuidar de idosos e de uma outra, e de um filho dessa idosa. E aí chegou outro e falou assim, nossa, eu não quero isso pra mim, vou sair daqui. Aí saí de lá, fui trabalhar em fábrica. Trabalhei na metalúrgica, depois indústria têxtil, e até perdi meu dedo. E depois eu trabalhei, depois eu fui trabalhar na área social, então aí eu fui como educadora. E aí na década de 90 eu prestei um concurso e fui trabalhar em creche, em SEI. E aí trabalhei 7 anos, depois eu pedi exoneração, olha que não era ok. Pedi exoneração para fazer uma experiência num projeto que a gente estava dizendo que na verdade nós começamos para trabalhar, para fazer na rua, no escadão, porque na época o pessoal estava querendo fazer um seminário aqui no bairro para resgatar a história do Damasceno, né? E as escolas, né, a escola, a igreja, tinha muito rejeição na proposta, né?
E aí eu mobilizei, e aí a gente participava das reuniões com os técnicos, que estava no período lá das obras, né? Então a gente fazia muita reunião. Isso tudo com o pessoal aqui do bairro. Tudo o pessoal do bairro, mas tinha gente da região também. Aí eu comecei um trabalho com as crianças na rua, juntei uns jovens, uns adolescentes, falei assim, ó, vocês topam a gente fazer uma pesquisa de como que foi, quem eram os primeiros moradores que vieram da Damasceno. E aí eu falei assim, depois a gente pensa uma forma da gente apresentar no seminário, que falasse, né, todo mundo tem vergonha de falar, mas de repente uma poesia, uma dança, né, uma encenação, que a gente conte a história. E aí eles falaram assim, legal, vamos fazer isso então. E aí nós fizemos, aí levamos a proposta da reunião com os técnicos, os moradores, aí tinha a escola, a igreja. Quando a escola viu que os alunos os adolescentes que a gente estava mobilizando eram alunos da escola, a escola falou assim, não, a gente não pode ficar fora também. E aí todo mundo ali no final. E aí esse seminário ele tinha assim, Damasceno ontem, hoje e amanhã. Então ontem era para a gente entender, né, esse processo da ocupação, da vinda para o Damasceno. O hoje é para a gente entender o que estava acontecendo. E o amanhã era a expectativa que cada um tinha, né, no futuro para o bairro. E aí essa apresentação foi tão legal, assim, chamou tanta atenção, que os técnicos incentivaram a gente a escrever um projeto. Então vocês têm que dar continuidade, não sei o que lá, não pode ser só para o seminário. E aí a gente escreveu um projeto, e aí primeiro a gente se envolveu na rua, porque a gente tinha 7, e aí foi na empresa esses 2 cômodos, que hoje está esses vários cômodos aí, que na comunidade é isso, é o puxadinho. Você faz um cômodo, depois você puxa mais outro, e aí você vai. A arquitetura é aquela coisa. Vai montando. E foi o que a gente fez. E aí por isso que aí foi pro CCA, foi quando entrou para a política pública. Eles falaram assim, ó, é uma forma de vocês serem remunerados. Aí eu saio da prefeitura para poder fazer essa experiência. Porque a gente queria trabalhar não só com crianças, a gente queria com crianças, com adolescentes, com jovens e com as famílias. E dentro de uma perspectiva de geração de renda, economia solidária. E aí eu saí da prefeitura para poder fazer essa experiência. Esses técnicos eram de lá da prefeitura? Era. Você já estava... né, na época a gente se dava bem, até porque a gestão, ela favorecia, porque era a gestão da Luiz Erondina, então buscava tinha uma outra perspectiva de gestão, né, de participação popular, então assim, todo mundo ficava encantado, né, porque aí a gente sabe assim, quando você se identifica, e aí a gente foi se identificando, por isso que eu falo que nós fomos inocentes. Porque como a gente estava construindo a relação, a gente achou que nem pensou que isso daí não era para sempre. Que depois poderia mudar, vir outras pessoas que pensassem diferente. Então nós somos inocentes nesse sentido. E aí foi isso. Então, daí eu me casei, né, tive 2 filhos, um casal. Que hoje já estão todos adultos, já sou avó também, tenho 3 netos, 2 netos e um neto. E meus irmãos, parte estudaram, eu tenho 2 irmãs doutoras, uma que foi até na universidade de vocês, que ela fez doutorado, concluiu esse ano. A Michele, e tenho também a Francisca, que já é professora universitária também. Ela está na Unifesp, mas no campus de Santos. Então é isso. E eu fui a mais velha que não quis saber. Começava a sair. Mas eu acho importante, eu acho super. Mas aí, como eu não fui, eu não saí do Damasceno, e aí por isso esse envolvimento, porque eu sempre pensei assim, como eu entendi que para mudar alguma coisa, você não muda sozinho, você precisa do outro. E aí eu fui me envolvendo. Então assim, eu saio de uma coisa e já
vou empreendendo em outro. E esse espaço aqui, então, você foi construindo junto com esse projeto Junto. inicial que você Junto. fez com os meninos, É. com os adolescentes, então isso foi sendo Com construído. as mulheres, porque sempre teve uma participação muito forte das mulheres, né, na luta. Quando eu comecei no final de 70, era mais os homens que participavam. E eu, como eu era do grupo de jovem, eu sempre segui o padre, eu ia nas reuniões, mas no dia quase tinha eu e uma outra menina. E justo as duas queriam ser irmãs, eu e ela. A gente chegou até a entrar para discutir, para convento, e a gente começou, mas aí quando a gente estava perto de fazer o voto de castidade, eu na minha primeira visita já me apaixonei pelo doente, pelo paciente. E ela arrumou uma maior confusão com a irmã, né? Eu falei para ela, ó, melhor a gente sair fora, que isso aqui não é pra gente. E se for pra gente aguentar essas mulheres frustradas, vamos trabalhar com elas fora do convento, que daí nós vamos ficar amarradas. Aí nós saímos fora e daí eu casei, ela não. E a ela mudou do bairro, eu continuei, então eu vou me envolvendo, porque algumas coisas nós conquistamos, mas tem muito mais para conquistar. E também porque a mudança, ela faz parte de lutas e de construir um outro jeito, né, de sociedade. E isso daí é processual, ainda está muito longe para a gente alcançar. Mas enquanto tiver vida, a gente tem que lutar. Então a gente luta pelo Rio, que está super poluído, luta pela questão da moradia, muitas áreas de risco. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui até 10 horas da noite, que a gente está discutindo formas de fazer enfrentamento para a questão das enchentes, que o governo fala que vai fazer, que tem projeto, mas nunca inicia. Então nós estamos chegando de novo no período de enchente e é um tormento para as famílias e a gente tem que de alguma forma se manifestar e cobrar, né, providência para a questão emergencial, mas também para resolver o problema. E aí ontem a gente estava aqui em reunião, aprovamos uma carta aberta que foi construída para poder a gente fazer aí um mutirão de panfletagem, mostrar para o morador o que está sendo defendido e convidando todo mundo para se envolver. Um ponto que eu achei interessante que a senhora falou, eu queria até que se tivesse a possibilidade da gente explorar mais sobre essa transição, quando você fala que tinha um governo que em parte era parceiro e depois vira-se a chave e não é mais, mas vocês continuando a luta. Então, como que foi mais ou menos esse processo? Como está sendo, né? Sim. Porque assim, nós tivemos então essa experiência de da construção coletiva, foi na gestão da Luísa Erundina, depois a gente enfrentou, né, outros governos. Isso se tratando da Prefeitura de São Paulo, né? Nem estou falando do Estado, que é outro caos. Mas assim, é difícil, porque aí muda toda a lógica. E o que a gente tem feito da participação em parceria não existe. Se bem que hoje o governo atual, a gente vê uma fala muito parecida, mas que na prática não é uma coisa que engana, né? Porque assim, a gente não pode dizer, por exemplo, que na Prefeitura de São Paulo hoje, do Ricardo Nunes, o pessoal não está falando de participação popular. Está falando, só que na hora de você decidir mesmo, isso não acontece. Né? Porque eles dão um jeito. Eu sou do Conselho Participativo aqui da Brasilândia, freguesia do Ó. Né? Fui eleito, participei do processo, né? Os 16 que estão lá participaram. E a gente é todos da sociedade civil, então o Conselho Participativo é todos. Então a gente leva as demandas, faz a discussão, é aprovada por todos. Só que na hora de encaminhar, sabe, é um jeito de desmantelar a coisa que você fala assim, mas não é possível, gente. Então, assim, é totalmente diferente.
entendeu? Então, assim, eu identifico, vamos dizer, por exemplo, outra experiência que a gente teve com a gestão da Mari, de um orçamento participativo, né? E a gente era encaminhado as 3 propostas mais votadas para a execução. Eu identifico, desse processo que eu participei, aqui na região, e você vê o que você defendeu lá, que foi realizado, essa escola, que é a MF da Macenu, e eu acho que não vai dar tempo de a gente ir lá, e o Céu Paz. O Céu, ele tinha toda uma proposta, né, ampla, dentro da comunidade, no lugar, mas ia criar as condições também. Aí na gestão dela foi uma coisa, na gestão seguinte foi outra, e, agora, né, e hoje continuou sendo de desfazer aquilo que foi pensado. Então, assim, o projeto não é o mesmo, entendeu? E isso daí é muito difícil da maioria do povo perceber, porque eles falam de participação, de estar junto. Nossa, a subprefeita aqui fala assim maravilhas, né? Aí você, nossa, a mulher quer trabalhar mesmo, mas não é assim que funciona. Então, é um jeito diferente de fazer a gestão da cidade. E fora a perseguição que tem com os grupos, né? Igual a gente que é de coletivo assim. Eles falam que a gente não... Primeiro que nós somos considerados por eles como invasores. Entendeu? E nós fazemos a gestão comunitária desse lugar. Mas eles não reconhecem. E eles usam aqui. A gente tem 5 grupos dessa UBS que está aqui atrás da gente, aqui dentro, que é um serviço da política pública da cidade. O Conselho Gestor do Parque mensalmente também utiliza aqui. Então, assim, não dá para entender, né? Esse estar junto e perseguir ao mesmo tempo. Fora que eu já recebi até boletim de ocorrência por desobediência civil. Então, ó, vai vendo. Então, é umas coisas muito malucas. Ou seja, eles vêm e ocupam aqui também, fazem como eu não entendi. Eles pedem para Pedem usar. pra usar. Não. A gente trabalha junto, né? Porque Claro. o Conselho do Parque vem usar aqui mensalmente. O parque é um serviço da política pública da Secretaria do Verde. A gente recepciona, limpa o local para eles usarem, faz o cafezinho, tá junto. Tá? E eu até participo das... Eu já fui do conselho também, mas agora eu não sou. Participo junto. Mas só que na hora de tacar a caneta lá, eles não têm ideia. Então é isso que eu falo, é diferente. A forma de pensar e de se relacionar com a comunidade. Bom dia. Bom dia. E você? A gente tá, enfim, tá querendo saber da história pessoal, do bairro, com o espaço, como é que foi esse processo construído, né? Eu sou moradora daqui já faz algum tempo, desde 2007. Eu sou baiana. Aí eu voltei para lá em 2013 e retornei para aqui em 2014. Só que eu criei meus filhos aqui, então eu trouxe muito eles aqui para brincar aqui no campinho, agora essa quadra. Antes era um campinho só, então... Campinho de terra, né? Então, assim, eu criei meus filhos aqui. Todo momento eu estive aqui. Mas eu não frequentava o espaço assim, não conhecia muito a Noêmia. Então, tem uns 2 anos, né, Noêmia? Que eu me aproximei mais, a Noêmia convidou e eu tô aí. Junto, né, tentando... E eu vejo a luta dela. E a luta dela é essa. Assim, é alguém que você vê e você fala, nossa, né? Então, assim, nos fortalece também pela história dela, pela coisa que ela faz, que é correria o tempo inteiro, a gente vê ela correndo. Então, assim, isso motiva a gente estar junto. Então, assim, eu sou mais pacata, eu sou calada, sou mais
aproximando agora daqui, aí eu estou aprendendo também. E a gente também eu ensino mais aprende, eu aprendo mais porque. Então é isso. Desde que. Desculpa. Não pode falar. Então desde que você chegou da Bahia, já veio direto pra cá. Não. Eu morava na Zona Leste. Eu vim para aqui acho que em 92, eu acho, quando eu perdi minha mãe. Daí eu morava na Zona Leste com meu irmão. E daí eu voltei para Bahia, casei lá. Daí me separei, fui para Santa Catarina, me separei de Santa Catarina, vim para aqui. 2005, 2006, aí eu tive um novo relacionamento. Desse casamento eu tive 2 filhos, um casal, onde minha mãe. Aí em 2005, 2006 eu novamente casei e tive uma outra filha, onde ela tem 18 anos, é a Mayra. Daí eu vim para aqui em 2007, quando eu tive ela. Eu morava na Casa Verde, da Casa Verde eu vim para aqui. Daí eu conheço São Paulo assim, mas eu sou caseira. Sou muito de brigar, assim, minha noênia, de dialogar muito. Eu estou aprendendo com ela. Né? Eu estou assim, agora, né? Bem, aprendendo muita coisa. Você quer. Não, é que assim, um ponto em comum que eu achei interessante, que ambas não eram daqui, né? E vocês vieram, né? Tem essa relação de tempo, mas não só a relação de tempo, mas o tempo e o espaço, como o espaço físico. Então quando a Noêmia chegou era uma dinâmica diferente, né? Do que quando você veio para cá. E você veio na década de 70. E acredito eu que tenha sido uma das primeiras, assim. Moradoras. É minha família, né? Meus pais. Tanto é que na casa a casa dos meus pais, porque como não tinha água, a cozinha da minha mãe era onde era o poço. Porque a gente não tinha água, né? Ou a gente tinha que fazer poço, ou tentar localizar onde estavam as minas, que eram próximas, para a gente pegar água. Então, eu lembro até hoje, né, do poço lá que meu pai fez. Hoje é a cozinha da minha mãe. A senhora falou um pouco, mas se puder detalhar, como é que, por exemplo, você percebe a relação do bairro com o espaço, do espaço com o bairro? Como é que essa dinâmica se dá? Hoje o espaço ele é uma referência, até porque ele é a entrada do bairro. O Damasceno só tem 2 entradas, né? Essa aqui pela Talhemar e pelo Jardim Paraná, pelo Céu Paz, né? A outra entrada que vem pelo quem vem do Vista Alegre, pegando aí na Jade Souza. Então tem uma relação importante. Quando o pessoal está em apuros, eles procuram aqui, né? Ou para pedir orientação, ou para ver como é que faz. Tem disputa também, né, de grupos, né? Tanto é que a gente tinha aqui a Associação de Moradores, cada 2 anos a gente fazia eleição aberta. E aí a gente pensou na associação numa forma de mobilizar os moradores, estava separando, né? Porque aí os grupos montavam a chapa deles e vinham para a concorrência, né? Chegar a ponto que a eleição era aberta, tinha um prazo para fazer inscrição das chapas divergentes e tal. Mas uma coisa é você participar e outra coisa é você começar a criar atritos, né? Então a gente viu que não estava sendo uma coisa positiva. Se as pessoas quisessem montar a entidade, tudo bem, cada um montasse a sua, mas a gente não queria fazer essa disputa, né? Aí a gente optou em ser coletivo, porque daí participa quem quer, tem regra,
Mas é aberto para as pessoas, né, participar, e divergência sempre vai ter, porque as pessoas não são iguais, não pensam iguais. Então, mas a gente deixa claro. E aí, como vem muito grupo aqui, eles pensam que aqui é um lugar que tem dinheiro, que, sabe assim? Porque vem muitos grupos, então as universidades elas procuram muito aqui, porque eles vêm fazer trabalho na Brasilândia, somente o pessoal do urbanismo, né? Aí eles procuram a gente porque precisa de referência para tudo bem? E aí? Para caminhar, para fazer trilhas, para delimento do território que eles querem conhecer. E aí a gente é esse grupo mais aberto, entendeu? Porque a gente acha que a gente aprende também e eles também com a gente. Então é uma troca, né? Então a gente aceita. E também a gente recebia muitos grupos assim, do pessoal que estuda a permacultura. E eles faziam o trabalho teórico na entidade dele, no grupo, na organização deles, e a parte prática com a gente. Então, por 10 anos, a gente ficou fazendo esse trabalho. E havia muita gente, né? São 20, 30, 50 pessoas. Ficava o dia inteiro, né? Então, todo mundo ocupava um pedaço para as oficinas. E é uma coisa que chamava muita atenção da comunidade, né? Chamava a comunidade para participar. Mas aí, sabe, tem esse jeito diferente de pensar e não saber lidar, porque o pensar diferente faz parte. O que não faz parte é você começar a usar disso para ter uma relação agressiva, esse tipo de coisa. Então, e os grupos também, reunião, a gente faz muito encontro com o pessoal da cultura, dos coletivos de cultura. Então, eu faço parte de um grupo aqui na cidade que chama Ocupações Culturais. São todas as ocupações que estão em áreas públicas, né, que lutam pela regularização. Então, a gente se encontra, faz reunião, faz rodízio, né? Cada mês a reunião é num lugar. Aí eles vêm para cá, nós vamos para leste, vamos para sul. Agora nós estamos também juntando o pessoal das agriculturas, também é o mesmo sistema. Vai para lá, vem para cá, faz essa. Então assim, é um grupo que se movimenta, igual hoje aqui na reunião. Então tinha nós do Damasceno, tinha representante do Jardim Boa Vista, que é um bairro do outro lado do córrego, do Bananal. Tinha gente do Vista Alegre, do Jardim Paraná. De Taibas. Então é assim, é um local que tem essa movimentação de pessoas, de grupos, né? Também recebemos os políticos, são bem-vindos que fortalece o nosso projeto lá na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, mas é isso. Então são grupos assim, são grupos do próprio bairro, E são fora do grupos bairro. de outros bairros, São. daqui da região, mas também da cidade. Da cidade. Esse de permacultura era daqui também, não? Não, Ou era tinha gente de vários lugares, mas o local deles era a Vila Madalena. daí eles vinham e... Eles vinham e ficavam o dia inteiro aqui. Certo. E esses atritos que você mencionou, esses conflitos, era de disputa pelo espaço? Como é que era? Esse espaço aqui é muito bizarro. Desde os evangélicos até... Ou seja, tem um olhar aqui pro espaço tem esse como espaço um lugar estratégico pro bairro. estratégico, digamos. isso, Olha só. Então ele é disputado mesmo Ele é assim. disputado. Eu acho que, aliás, eu acho que não saiu até hoje a concessão de uso por conta disso. Certo. E aí então o que vocês fazem é tentar chamar todo mundo aqui, mas não manter abre o mão. lugar. Exato. Não abre mão. Claro. Porque a gente percebeu que tem essa questão política também, não é só dos grupos assim, da comunidade, também dos políticos. Político, claro. Os vereadores que ficaram na região, que ficam usando as pessoas, os times de futebol, essas caras assim,
Ah, então tem esse Tem. jogo também Tem, político. dos políticos mobilizarem grupos para também começarem a... Entendi. Então, a disputa por direito à cidade, ela é uma coisa interessante de entender e de estudar, né? Recentemente teve um grupo ali com essa coisa aí do extermínio da Cracolândia, da forma mais brutal possível. Tem um coletivo que participa com a gente nesse bloco das ocupações, que é o Teatro de Container. Só que o coletivo deles é tudo de artista, diferente do nosso. Sei. A gente é um espaço que a gente trabalha mais no alinhamento da cultura e do meio ambiente. Que a gente trabalha na história, memória, né, do lugar, das pessoas. Que a gente trabalha também muito com roda de memória. Mas nós não somos artistas, assim, sabe, que faz show, que faz apresentar, é outro jeito. De você ver, aliás, eu gosto muito de ouvir a Marilena Chauí, porque eu gosto de me fazer entender, né, dentro do conceito que ela tem de cultura. Eles que são artistas, têm vários convênios, desde o governo federal, estadual e municipal. Recentemente a prefeitura teve uma ação forte para tirar eles de lá. E olha que eles tinham apoio de muita gente, artistas com nome, né, artistas global, deram depoimento, que foram na mídia falar, apoiar eles. O pessoal foi para cima, invadiram lá para tirar eles. Aí eu falei assim, nossa, os caras que tem todo esse apoio, aconteceu isso? Imagina nós. Mas aqui nós temos uma coisa boa, porque no dia que eles vieram com a polícia aí, eu estava na subprefeitura pedindo um corte de grama. Porque como eles não autorizam a gente, eu vou lá perturbar, assim, a área pertence a vocês, nós estamos lá zelando, mas vocês têm que fazer o serviço. A gente tem uma máquina também de cortar grama, mas eu faço questão de pedir para eles cumprirem o papel deles. Aí eu estava lá pedindo e o pessoal veio com a polícia para pegar o material. Aí as mulheres que ficaram na cozinha me ligou. A prefeitura está aqui para tomar o material. Eu falei, até eu chegar aí, o que tiver de acontecer, já aconteceu. Vocês seguram a onda aí que eu vou tentar negociar aqui. Eu tive lá pedir a grama, mas aí mudei o foco e fui. Mas o que as mulheres fizeram? Olha, ninguém pode acusar que foi eu que orientei. Elas pegaram, saíram com as panelas, com a faca na mão, uma foi lá no monte de areia, outra no monte de pedra, e falou assim para os caras, eu acho bom você não dar a primeira pasada. Se você der, aí como tinha muita madeira velha que tinha desmontado, ela falou, é bom que vocês não der a primeira pasada, porque se vocês der, qual o risco de sair vivo, nem nós nem vocês daqui. Não sei se elas iam fazer alguma coisa, né? E sentaram lá em cima da pedra, entendeu? Então, assim, o povo de comunidade, né, também tem uma forma de resistir bacana, né? E elas, com isso daí, o cara, né, já tinha pegado alguns canos aqui atrás, colocado no caminhão, devolveram. Eu falei pra eles, deixa o material lá, porque não foi vocês que doaram. Quer a terra? Quer aquele pedacinho de terra? Pega e volta, mas dá o nosso material. E foi a gente que conseguiu. Então, e aí, assim, não saiu a concessão, mas eles não pegaram as coisas. Mas as mulheres fizeram tudo. Então o bairro defende o espaço. Defende. O bairro tá... Não, sentaram em cima das pedras. Eu falei, mas vocês iam ter coragem de fazer alguma coisa? E tava cheio de homem aqui. Todos ficaram assim, Entendeu? E elas que foram pra cima. Então, é isso. Esse trabalho de resistência, eu acho que ele é feito de várias maneiras, né, pelo espaço, né? Então, nós já te ouvimos falando, né, sobre uma parte do trabalho que é feito, mas eu estou um pouco interessado na questão do Perifa Alimenta, porque me pareceu, e aí eu queria ouvir um pouco mais vocês, né, sobre esse trabalho, porque me pareceu que é um trabalho
muito bem pensado de como de como gerenciar, né, a questão dos alimentos, de como vocês conseguem fundos para comprar os alimentos, para distribuição de alimentos e etc. Né? Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre ele? Então, como eu falei lá na roda, a gente começou isso aí no período da pandemia. Uhum. Né? A gente teve já uns trabalhos aqui. Quando a gente veio aqui para o espaço, na década de 90, a gente tinha uma garagem alugada, a gente era da igreja. Eu não sei se vocês ouviram falar que teve um período, no final do período da ditadura militar, tinha uns clubes de mães na cidade de São Paulo. Que as mulheres se reuniam nos espaços da igreja, que era um jeito de discutir política sem ninguém sem dar margem para o governo, de que as pessoas estavam discutindo o regime, o governo, esse tipo de coisa. E fazia crochê, pintava, né? Então a gente se reunia fazia esse trabalho de clube de mães. E aí a gente montou uma proposta de vender, fazer de costura, fazer uniforme para vender para as escolas. Aí a gente começou a discutir vários temas, né? E aí a gente tinha conflito com o padre. A gente falou, pô, nós não podemos ficar sob a tutela do padre. Minha primeira divergência, e olha que o padre era a pessoa de referência para quem fez meu casamento. Tinha toda uma história assim, afetiva, política, sabe? E aí eu falei para as mulheres, nós vamos ter que arrumar um lugar, não dá para ficar deixando o padre dar palpite aqui o tempo todo. Aí nós alugamos uma garagem, a gente era muito ruim, sem dinheiro alugamos uma garagem. Então nós já vínhamos com essa experiência lá atrás. Aí na pandemia, que já é outro grupo, né? Porque também as pessoas vão mudando, porque muda, sai daqui, vai para outros lugares, né? Eu acho que da época que começou, quem não mudou fui eu, né? Por algum motivo eu fiz a opção, ou talvez não tive opção, não sei. O fato é que eu gosto daqui, criei meus filhos aqui, eu tenho uma identidade muito forte. Fui me apropriando da história também, né, da proposta, do jeito de trabalhar e tal. Aí, no período da pandemia foi isso. A gente estava só distribuindo cesta, porque não podia receber as pessoas, e fazendo máscara, né? Pegando umas costureiras para fazer máscara em casa, depois a gente levava para as famílias. E aí chegou um período que a gente recebeu bastante apoio também de fora. Aí chegou um período que a gente falou, gente, em algum momento isso vai acabar, a gente precisa pensar, né? Porque agora já está desmobilizado, uma parte está desmobilizada, como é que nós vamos? E aí a gente fez o grupo que estava junto com a gente, na arrecadação das coisas, a gente pensou, porque a gente teve um grupo de apoio, que em vez deles mandar o mantimento, a gente fez a arrecadação de dinheiro e a gente comprava outros tipos de alimento, porque assim, o pessoal da cesta básica só dava cesta. Parecia que o povo só podia comer só aquilo. A gente falou, nossa, a gente precisa comprar frutas, verduras, legumes. Vamos dinamizar essa cesta. Então, se a gente tem o dinheiro, a gente pode comprar. E aí a gente começou a comprar dos produtores. E aí a gente falou, vamos fazer uma pesquisa para a gente ver a expectativa das pessoas. Como as mulheres que vieram com proposta concreta, né, que a gente até pensou que o pessoal ia pedir grupo de autoajuda, essas coisas assim. Só que elas, né? E aí a gente falou assim, nossa, mas como que nós vamos trabalhar a geração de renda com comida? Né? Para vender tem que ser alguém que vai. E não pode ser qualquer produto, porque já tem várias iniciativas no bairro. E a gente também não quer concorrer, a gente quer, vamos pensar numa proposta diferente. E aí foi quando a gente se juntou com o Instituto, porque eles estavam fazendo um trabalho na Brasilândia,
E aí a gente apresentou a nossa ideia e aí alinhou. Aí no começo a gente teve um apoio para implantar a proposta. Tanto de bolsa para as mulheres que iam fazer a formação. Mas assim, a ideia é que depois a gente conseguisse se manter sozinhas, né? E aí há 2 anos a gente já está tocando sozinho. Só que a gente não faz para oferecer depois. Primeiro a gente apresenta a proposta, aí os grupos que já conhecem é que faz o contato com a gente para solicitar o alimento. E todo grupo que a gente recebe aqui, a gente já fala, ó gente, nós vamos receber vocês, vamos mandar onde vocês querem, só que assim, a gente trabalha na comunidade e sempre a gente pede uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É vocês consumir algum dos nossos produtos. Seja cesta, seja encomendar o café da manhã, o almoço. E aí a gente recebe escolas, os grupos que vêm visitar a Brasilândia, que procura a gente. Tanto a gente fornece aqui, como a gente faz e vai fornecer no lugar. Então tem escola que está trabalhando o tema da alimentação e aí eles contratam a gente. E aí a gente faz a troca. Esses dias nós somos numa escola que é de jovens que trabalham, que é o CIEJA, e aí eles contrataram, né, um café. E daí nós vamos fazer a roda com os estudantes e levamos o café pago pela escola para servir durante o diálogo lá estabelecido com os alunos, para eles, né? Então é dessa forma, porque se a gente faz, monta o cardápio e divulga, a gente não vende, a gente vai ter prejuízo. E a gente já indo com a proposta fechada, a gente encaminha a proposta, o cardápio, o orçamento, se a pessoa aprova, nós já sabemos para quantas pessoas. E aí isso tem uma conversa. Tem antes, E essa conversa. eles fazem contato com a gente por telefone, o WhatsApp, as redes sociais é bom para isso também, né? Entra lá no Instagram, já manda uma mensaginha, já faz a devolutiva. E aí a gente se divide, quem desenvolve a receita, quem faz a parte das compras, quem faz... E aqui a gente tem que ser muito criativo, porque o espaço, ele não oferece condições adequadas. Então, a gente tem mais trabalho, mas você vê que a gente consegue fazer. Mas essas conversas são, você falou que vai para a escola e conversa com os estudantes, é sobre o projeto? Vocês Sobre falam o projeto, a gente fala sobre o trabalho, a questão do cultivo da horta, como é que você vai trabalhando com os elementos, né? O aproveitamento integral do alimento, para não ter desperdício. Bom dia. Bom dia! Tudo. As cascas, ela é feita, vai para compostagem, entendeu? Então devolver para a terra aquilo que a gente está tirando também. E aí? Então os alunos aprendem, os pais também vão, no caso de escola, ou só os alunos que aprendem? Não, nas escolas, geralmente as escolas fazem o contato ou para com os alunos ou com os professores. Entendeu? Que é para depois trabalhar. Essa escola aqui, a MF, ela é a que mais utiliza aqui o espaço na questão da horta, porque ela já coloca isso daí no planejamento pedagógico da escola. Então, ciência vai trabalhar determinada coisa, história vai entendeu? Aí já trabalha as disciplinas dentro da sala de aula para integrar. Então, e a gente faz o trabalho da horta integrado com o território, então o Parque Linear, que era uma área que tinha palafitas, já vai integrando tudo para os alunos entender, né, a relação com o lugar e trabalhar também essa questão do pertencimento. Porque as pessoas vão destruir exatamente porque elas, sabe, não tem relação. Mas além da relação que a população precisa ter, a gente lida também com a especulação imobiliária, né? E aí é outra pegada diferente, que é uma luta. Então assim, você vê que as coisas, elas, né,
O pessoal fala, não gosto de discutir política, não tem jeito de não gostar. Porque é a política que define Exato. quem que Conduz a vida, discutir. né? Falei, como você não quer discutir, meu filho? Discutir política? Não tem jeito. Você não está entendendo que tudo é decidido na política, o jeito de fazer, o jeito de lidar com as coisas, relacionar. Tem que discutir, tem que entender. Você não precisa gostar da política partidária, mas você tem que discutir política. Sim. E só para entender bem, e aí os alimentos são dos produtores que vocês... Primeiro a gente estava comprando o MST, porque eles têm variedade. E as hortas urbanas, elas não têm variedade, entendeu? Porque são iniciativas que ainda as pessoas estão aprimorando. Mas a gente incentiva porque é importante. Vai ser uma forma da gente preservar, principalmente nós que estamos aqui na encosta da Serra da Cantareira, trabalhar a preservação do lugar, né, das áreas verdes, trabalhar a recuperação das águas, que as nascentes estão todas destruídas, trabalhar essa ideia do cultivo dos alimentos, né, seu próprio alimento, e ainda pensar a questão do trabalho e renda. E tem como fazer isso. Então, mas a gente comprava do MST, porque a população também tem uma cultura, né? Porque a gente não consegue comprar as coisas assim, né? São processos. A gente foi tão assim incentivado a consumir, né? Que aí quando vem do produtor, tem período que as coisas estão bonitas e tem período que não está. Mas a pessoa não quer ter corresponsabilidade com quem produz. Com aquele pequeno agricultor que está lá, né, que é a sobrevivência dele. Não tem uma correlação, não tem corresponsabilidade com a terra, porque né, está lá fazendo um trabalho de preservação, produzindo um alimento. E aí não quer. A gente montou as sacoleiras, né? O pessoal que comprava sacolas da gente, das orgânicas. Aí tinha professor, então a gente já tinha relação. Aí quando ia pôr frutas, né, não ia variedade de fruta, começava a questionar. Eu falei, é assim que vocês são ambientalistas, né? Fácil ser ambientalista assim. Quer dizer, não valoriza o pequeno agricultor, não tem corresponsabilidade, que é mudança de que jeito, minha filha? Aí elas acabavam ficando. Porque é assim, então é um trabalho importante, necessário, no meu entendimento. Então, e para quem é de horta aqui da cidade, somente as da periferia, né, gente? É mais difícil. Então, mas não é impossível. E é necessário. E a gente está nesse trabalho que a gente acredita. E você, Maria? Você pensa nesse trabalho? Você está com a mão na massa também? É um aprendizado, né? Porque o alimento a gente não, eu pelo menos não entendia tanto. Era banana, eu comia banana, a casca ia fora. Então, abóbora eu só usava abóbora, casca. Então assim, a gente usa tudo. É um aprendizado. Cada dia vem uma coisa nova. Muda toda a culinária, né? É diferente. Então isso chama atenção. O trabalhar com a terra, porque na terra você tira ali o alimento, então é o cuidado que a gente precisa ter. Então, tudo retorna, né? Tudo é um retorno. Você aprende aqui, leva para casa, ensina outra pessoa. Gostou da ideia e aí vai. O pessoal assim também. Eu na pandemia ainda não estava por aqui, né? Eu estava trabalhando fora. Então eu trouxe, estou aprendendo ainda. Estou gostando. São coisas que você nem imaginava, dá para aproveitar. Tá no O dia a alimento. dia, pode ser.
acho que em termos de entrevista, acho que a gente passou por todos os campos. De uma forma Eu tinha uma muito- pergunta Vai. ainda. Tô gostando Não dessa é, pergunta. é porque vocês estão falando tanto da pandemia, né? Eu acho que a pandemia virou uma chave para vocês aqui também, né, em relação a essa questão dos alimentos e tudo mais. Né? E assim, a gente sabe, né, que a gente estava falando de políticas públicas e a gente sabe que a pandemia atingiu os territórios da cidade de maneiras diferentes, né? E aqui a região da Brasilândia foi uma região extremamente atingida, né? Infelizmente, pelo número, né, de pessoas que infelizmente perderam a vida, né? Como vocês encararam essas diferenças?